Meus irmãos, a palavra diz em Romanos capítulo 9, no verso 19, que jamais alguém pôde resistir à vontade de Deus, O texto diz assim: Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem pôde resistir à vontade de Deus? A palavra diz em Filipenses capítulo 2, verso 12, que a todos nós que cremos, que nos voltamos para Deus através da mensagem cristã, que nós devemos desenvolver a salvação com temor, temor. O temor é o respeito e a valorização das coisas de Deus. Quando nós fazemos uma distinção entre o ímpio e o pio, entre o que teme e o que não teme, entre o que serve e o que não serve a Deus, entre aquele que faz diferença entre o santo e o profano, esse é caracterizado como temor, como o homem pio, como aquele que crê nas Escrituras. Quando a Bíblia caracteriza o ímpio, lá no capítulo 10, no verso 4 de Salmos, a palavra diz que o ímpio, no seu coração, ele não investiga, ele não examina as Escrituras. Essa é a característica daquele que não crê em Cristo, daquele que não crê que as Escrituras têm a vida eterna, que elas falam de Cristo, João 5,39, que toda a Escritura fala de Cristo, Lucas 24, 27, a lei, os salmos e os profetas, e o cumprimento de tudo isso no Novo Testamento, em que o texto ali de Paulo a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, verso 14 a 17, mostra que toda a Escritura é inspirada por Deus. A inerrância das Escrituras, a suficiência das Escrituras e a imutabilidade das Escrituras. Todos aqueles que desconsideram isto, eles são caracterizados como ímpios. Por isso que nós, dentro da igreja, nós temos que tomar cuidado para ver se de fato nós temos buscado honrar e servir a Deus. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, no verso 12, ele diz exatamente isso, para que nós venhamos a desenvolver a salvação com temor, que é o respeito, aqueles que têm a piedade já como grande fonte de lucro, com contentamento, diferente daqueles que querem ter lucro com a palavra de Deus, São os falsos profetas e os mercadejadores das Escrituras, ou seja, aqueles que estão querendo negociá-la, que vivem com essa pregação de dízimos, de ofertas, de campanhas, de prosperidade, em que a Bíblia diz que nós devemos nos contentar com o que temos para servir a Deus de acordo com a sua vontade, de forma agradável. Isso é o temor. E o tremor, que é o medo mesmo. Nós temos que ter medo, sim, medo de um juízo futuro, medo das consequências do pecado, Hoje não se prega mais, porque não enche igreja. A partir do momento que o pastor, ele de fato, segue o que está ali em 1 Coríntios capítulo 4, verso 2, em que o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel, se eles permanecerem de fato nas Escrituras, pregando sobre juízo vindouro, pregando sobre o pecado, pregando sobre a vontade de Deus de fato, é claro que eles não obterão o sucesso, aquilo que as pessoas entendem como sucesso, mas eles são de fato vencedores, porque eles permanecem nas Escrituras, não lançam outro fundamento. Então isso é tremor, Nós devemos ter medo também das consequências do pecado e do juízo futuro. Isso faz com que nós venhamos também a viver uma vida de santidade. Quando as pessoas dizem assim, não, nós não temos que ver Deus dessa forma, Jesus diz isso em Mateus 10, 28, E Jesus fala assim, que nós devemos temer aquele que tem poder para lançar no inferno tanto a alma quanto o corpo. Nós vemos que pessoas temem os homens, mas não tremem diante de Deus,
Então, a palavra diz para nós que nos achegamos, que ouvimos a mensagem cristã, que nós devemos desenvolver a salvação com temor e tremor. No versículo 13, o apóstolo Paulo diz que é o Senhor quem efetua em nós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade, né? Capítulo 2, verso 12 e 13 de Filipenses. Em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai falando que isso ocorre na vida dos que creem, né? Olha o que ele diz, no versículo 13 de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. O apóstolo Paulo fala assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. A pergunta inicial, né, do texto de Romanos capítulo 9, verso 19, é Paulo com o seu interlocutor, é dito: quem jamais resistiu à sua vontade? É claro, se nós olharmos nas Escrituras, nós vemos que a vontade de Deus, ela é resistida por toda a Bíblia, né? Por toda a Escritura. Um exemplo disso nós temos ali Salomão, né? No capítulo 11, verso 1 e 2 de 1 Reis, quando o Senhor Deus diz claramente, quando o Senhor Deus diz claramente que a vontade do Senhor é que Salomão não se envolvesse com aquelas mulheres estrangeiras, e Salomão se envolveu. Ali está dizendo claro, o Senhor está claro, ele diz assim: estas mulheres as quais eu ordenei para que não as tomasse como mulheres. Nós vemos em Êxodo capítulo 32, versos 7 e 8, o Senhor Deus falando com Moisés, dizendo que o povo de Israel havia se corrompeu, indo por um caminho a qual o Senhor tinha ordenado para que não fossem. Nós vemos ali em Gálatas capítulo 5, versos 7 e 8 também, pessoas se desviando da verdade, né? Homens que se desviaram da verdade, apostataram, retrocederam, e o apóstolo Paulo está dizendo assim: essa persuasão, esse convencimento, essa vontade não vem daquele que nos chamou, porque o Senhor chamou a igreja das trevas para a luz, para anunciarmos, né, e proclamarmos as virtudes dele, né, para vivermos como uma nação sacerdotal. Então, o texto de Romanos 9, 19, quando diz quem jamais resistiu à sua vontade, na realidade está dizendo que quem jamais resistiu à sua vontade e saiu ileso disso. Porque nós vemos, por exemplo, ali em Jeremias capítulo 2, verso 19, o Senhor Deus dizendo aquilo que Moisés, né, Jeremias reverbera, né, o que Moisés disse, que o pecado ia alcançar as pessoas que estavam, então, deliberadamente, depois de terem conhecimento daquilo que é ou que não é da vontade de Deus, passar a viver de forma propositada, né, propositadamente em pecado, mesmo depois de terem sido abertos o pleno conhecimento da verdade, iluminados os olhos do coração. Isso não só para aqueles que após crer foram eleitos para uma vida em santificação, bem como para os rebeldes, né? Porque Deus, o convencimento viria, o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. As pessoas elas fazem as coisas, né, e cometem pecados conscientemente. É assim que Deus vai julgar o mundo, de acordo com o Evangelho, né? Romanos 2,16, e Deus estipulou já uma data, Atos capítulo 17, verso 30 e 31, por isso chama ao arrependimento, né? Porque senão todos aqueles que não foram achados inscritos os seus nomes no livro da vida do Cordeiro serão lançados no lago de fogo e enxofre. Jeremias reverbera o que Moisés disse lá em Jeremias capítulo 2, verso 19, quando diz que a própria malícia da pessoa ia castigá-la. A tua malícia e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê quão amargo é abandonares o Senhor, ou seja, resistir à vontade de Deus, não sairá ileso, né? A pessoa vai colher
consequências graves, né? Eu fico imaginando aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus pregando ali em João capítulo 6, a partir do verso 60, né? E por causa da pregação de Cristo, eles se ausentam, eles vão embora. Ali Jesus faz aquela pergunta para os discípulos, né? E vocês não vão? É aí que Pedro disse, né? Para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Agora, nós podemos ver que essas pessoas, elas se retiraram e muitas vezes elas dão uma de religiosas, né? De humildes, de piedosas, mas é interessante, né? Como que aquelas pessoas rejeitam a pregação viva da palavra de Deus e depois ainda passam a viver de forma religiosa. É muito estranho. Por isso que nós temos que tomar cuidado, né, com o que nós temos ouvido. Quando fala lá em Apocalipse capítulo 3, versos 3 e 4, para a igreja de Sardes, né, a palavra diz que nós devemos considerar o que temos ouvido e recebido e devemos nos arrepender, né? A palavra, ela vem para o povo de Deus, o meu povo que se chama pelo meu nome, né? Então não adianta ir para um templo religioso e achar que está tudo bem, se devera nós não emendarmos os nossos caminhos de acordo com a palavra de Deus, né? A compreensão das Escrituras, que é o que vai fazer com que seja iluminado o nosso entendimento e nós possamos então crescer a cada dia, e o objetivo é chegar à estatura de Cristo no sentido da glorificação, da incorruptibilidade, da imortalidade, da redenção, né, por ocasião do arrebatamento da igreja. Em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, o apóstolo Paulo ele roga, né, ele faz rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que vocês não se conformem com este mundo, não tomem a forma daquilo que as pessoas dizem que é o certo, de religiões, de estatutos de igrejas, né? Não tome a forma disso, reprove as obras infrutuosas das trevas, reprovem aqueles que vivem no erro, e procure você se amoldar então à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E isso passa a ser um culto racional, porque em Colossenses capítulo 1, verso 9 e 10, Paulo diz que com a compreensão, se nós nos enchermos do conhecimento das Escrituras, da vontade de Deus, só assim nós podemos viver de forma agradável a Deus, dignas do Evangelho, para o seu inteiro agrado. Então, nós devemos tomar a forma da vontade de Deus. Quando nós observamos, né, o apóstolo Pedro dizendo aqui na primeira carta, a primeira carta do apóstolo Pedro, no versículo 4, no verso 17, o apóstolo Pedro diz que a ocasião de começar o juízo é pela casa de Deus, é por aqueles que professam a fé cristã. Já é hora, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. É com dificuldade, meus irmãos. Perseverar na fé cristã não é uma coisa fácil. Quando Jesus, lá em João capítulo 5, no verso 24, ele diz que aqueles que creem na mensagem do Evangelho, após ouvir a mensagem do Evangelho, né, Efésios 1,13, assim também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que é a regeneração, não por obras de justiça praticadas por nós, então nós temos a vida eterna. Quando nós vamos para Mateus 24:13, Jesus diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Por isso que entra esse desenvolvimento da salvação com temor e tremor, né? Jesus fala: nós estamos salvos, mas nós seremos salvos se permanecermos em fé, não nos deixando afastar da esperança do Evangelho, da simplicidade do Evangelho. Então é com dificuldades mesmo, né? A perseverança não é uma coisa assim tão simples. Por isso que a palavra diz, no versículo 2 do capítulo 4 de 1 Pedro, ele diz assim: para que no tempo que vos resta na carne, o tempo que nos resta da nossa peregrinação, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então aqui novamente nós falamos da vontade de Deus, né? E aí Pedro está dizendo assim: nós já somos cristãos, então nós estamos, é uma nova natureza, então basta, olha o que ele diz: porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios. Acabou, gente.
nós estamos agora numa nova natureza. E a vontade do Senhor para as nossas vidas, o apóstolo Paulo também escrevendo aqui aos Tessalonicenses, né, como nós lemos aqui um pedaço, no versículo 3 do capítulo 4 do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, ele diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E não é só uma prostituição física, não, gente, é uma prostituição espiritual também. A vontade do Senhor para as nossas vidas é a santificação, é uma separação. Você levava um estilo de vida, agora você leva outro. Para tanto, nós temos que conhecer as Escrituras, nós temos que saber, nós temos que ouvir pregações sérias, nós temos que ouvir pregações contextualizadas, que nos mostram de verdade o que é o Evangelho, qual a vontade de Deus. E o apóstolo João, escrevendo no capítulo 2, no verso 15 da primeira carta, ele diz que aquele que acolhe com alegria as coisas do mundo, tem pessoas cristãos que estão defendendo o erro, tem cristãos que estão defendendo aquilo que a Bíblia chama de abominação, tem cristãos defendendo todo tipo de erro, porque estão longe das Escrituras, não conhecem a vontade de Deus e não estão interessados em conhecer a vontade de Deus. Então, nesta vontade, lá em Hebreus capítulo 10, porque Cristo no Getsemane ele diz, né, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. No capítulo 10 de Hebreus, no verso 10, diz o seguinte: é nessa vontade, no sacrifício de Cristo, como oferta pelo pecado, na obra expiatória de Cristo, é que nós temos sido santificados. E essa santificação ela deve ter o seu processo final e um objetivo a ser cumprido, que é a confirmação da eleição e da vocação. Hebreus capítulo 12, verso 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é aquilo que Deus determina como sendo santificação. Quando a palavra disse lá em Colossenses capítulo 3, verso 15, que seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. O árbitro é aquele que decide. Então a paz de Cristo, o mover do Espírito Santo pela palavra tem que ser aquilo que define as nossas ações. Nunca devemos tomar decisões por nós mesmos, mas é a palavra quem deve dizer o que nós devemos ou não devemos fazer. É nessa vontade que temos sido santificados, e sem a santificação ninguém verá o Senhor. Nós temos sido participantes da vocação, que é o convite ao lugar celestial, participantes de Cristo e do Espírito Santo, que é a nova natureza em Cristo. E aqueles que de fato são novas criaturas, eles vivem para a vontade de Deus. Esse é o objetivo para a igreja. Amém? Deus abençoe sua vida. Examine as Escrituras. Passe a viver de forma agradável a Deus. Em nome de Jesus.